Olá pessoal, meu nome é Vitor, da ARPA. Hoje a gente vai mostrar para vocês aqui um overview, né, uma apresentação rápida aí das principais funcionalidades de um Legal para vocês verem, tá? Vamos iniciar aqui, né, o nosso login, onde você vai entrar com o seu usuário e senha, certo? Vamos entrar aqui. Entrando aqui no Bem Legal, aqui já é possível ver o dashboard aqui do nosso produto, né, onde já contempla aqui com a agenda do advogado. Então aqui é possível já ver os prazos, né, cadastrados por advogado, tanto prazo quanto compromisso, né? Aqui é um calendáriozinho mostrando aqui os dias que o advogado tem um compromisso. Então, os que ficarem em negrito vai mostrar para ele aqui o que que ele tem algum compromisso ou alguma tarefa nesse dia, certo? Aqui a gente também tem a agenda, né, do advogado. Aqui seria os prazos corridos, né? E aqui vai ser a agenda. Então, vamos dizer que a gente tem um agendamento para o dia 13, aparecia todos os agendamentos para o advogado aqui na agenda dele. Se a gente clicasse aqui no dia 16, por exemplo, se tivesse algum agendamento para o dia 16, já iria mostrar aqui, certo? A gente tem alguns dashboards aqui, agendamentos aqui, né? Alguns índices aqui que o advogado já pode analisar. A gente tem N dashboards de todos os módulos aqui do sistema, né? Então, no dashboard inicial aqui, a gente já consegue ver isso unificado, certo? Porque é possível ver isso também por módulo do sistema, né? Então, aqui a gente tem os módulos do sistema. Então, a gente tem a parte de atendimentos, a parte de parceiros, né? Parceiros seria aqui os clientes, né? Parte contrária, fornecedor. Vocês vão cadastrar tudo aqui na nossa abinha de parceiros. A gente tem a nossa abinha contratos, que vocês vão cadastrar e acompanhar, né, a vida completa aí do contrato de vocês. As despesas, né? O nosso software, ele é um software que ele é integrado e certificado pela SAP. Então, toda essa questão de despesas que geram dentro do Beon Legal, depois ele é enviado, né, via integração ali para o SAP Business One, onde o SAP Business One ele faz todo esse controle do back-office, né, que é a parte ali financeira, né. E a gente é totalmente certificado por eles, passamos por testes de homologação. Então é um produto que a própria SAP ela comercializa para nós, tá bom? Temos aqui a parte financeira, que também contempla, como eu disse ali, com a parte do SAP, a parte de JET, né, onde a gente consegue aí controlar todos os arquivos anexados dentro do Legal, né? Então pode anexar aí Word, PDF, PowerPoint, áudio, vídeo, né? Dentro da pasta do cliente, dentro da pasta do processo, dentro do próprio contrato, ou ele não tem o vínculo com nenhum desses itens, né? Você pode simplesmente adicionar ele sozinho, né? Para ter esse controle e essa segurança de você saber aonde encontra aí algum arquivo de vocês, né? A gente tem o módulo jurídico ali que vai contemplar a parte de processo, a parte de casos, né? Usa bastante para processos administrativos, né? Parte de publicações e intimações e a parte de andamentos processuais que o nosso sistema ele faz a captura também, tá bom? Aqui a gente tem um módulo de tarefas, onde vai ter uma listagem ali. Eu vou mostrar com um pouquinho mais detalhado para vocês essa parte, né? Temos a parte de timesheet, que é o apontamento de horas, né? Então, você consegue controlar as horas trabalhadas tanto para processo quanto para o contrato, ou você também pode utilizar isso para um controle interno mesmo, né? Para ver como é que está sendo a, é, o trabalho interno aí dos advogados, quanto tempo eles demoram para fazer alguma tarefa e tudo mais, tá bom? E a gente tem aqui o nosso editor de texto, ele é como se fosse um Word, né? Dentro do Beon Legal, onde você consegue editar modelos de documentos, criar modelos de documentos padrões, onde o sistema ele vai completar isso automaticamente para vocês, né? Como é um overview, vai ser uma passada assim mais sucinta em cada item, tá? Aí depois, se vocês gostarem, a gente consegue mostrar uma demonstração do sistema, né? Já dá uma demonstração detalhada e passar mais detalhadamente módulo por módulo, tá bom? Aqui, como eu disse, a gente tem o módulo de atendimentos, né? Onde vocês conseguem cadastrar todos os atendimentos que vocês fazem com o cliente de vocês, ou em cima de um processo, em cima de um contrato. Então, tem todos esses vínculos que vocês podem fazer dentro do Beam Legal, tá? Para fazer esse acompanhamento de atendimento. Aqui, como eu disse, né, a gente tem a listagem, né, de parceiros, né? Então, aqui a gente consegue cadastrar todos os clientes de vocês, todas as partes contrárias, todos os fornecedores, né?
chama como parceiro, mas ali dentro do cadastro, né, ele tem um flagzinho para mostrar para você se ele é um fornecedor, se ele é um parceiro, né? Eu vou mostrar a tela rapidamente para vocês, né? Então, a tela aqui dentro, dentro do nosso sistema, a gente trabalha muito com essas abas, né? Então, dentro do parceiro, tu já vai saber todos os contratos, todos os processos, todo o financeiro, todo o GL, né? Arquivos, todo agendamento e todos os timesheets que foram gerados para esse teu parceiro. Então, fica bem centralizado as informações, tá bom? Aqui no contrato, né, a gente começa aqui com os indicadores, né? Então a gente tem indicadores aqui do contrato, né, que eles vão sendo adicionados conforme vocês vão cadastrando o contrato de vocês. A gente tem aqui a listagem, que vai mostrar a listagem de todos os contratos, e que está ainda tá em revisão, o tipo do contrato, se ele é um lead, né, inicial, então se vocês estão negociando com ele, também é possível utilizar como se fosse um CRM, né, antes mesmo de contrato ele se concretizar e virar o contrato, né? Então aqui tem a situação, se ele tem negociação ainda, se ele já tem vigência, a data do contrato, né? O nosso contrato ele tem integração com o ClickSign, então é possível fazer assinatura eletrônica do contrato, certo? Mas o ClickSign ele é um serviço que tem que ser contratado fora a parte, né? A gente tem toda a integração, homologação com eles, mas essa parte de contratação tem que ser diretamente com eles. Tá? Vou abrir aqui um para mostrar de exemplo para vocês aqui, rapidamente, né? O contrato. Então aqui tem toda as informações do contrato, né? Tem aqui os passos dele, né? Até chegar no final do contrato. Aqui a gente tem um histórico, a gente consegue adicionar históricos desse contrato, né? Anotações que a gente pode fazer, né? Dentro do contrato. As informações do contrato, vigência, os envolvidos, né? Timesheet, né? Caso esse contrato de vocês aí é um contrato de horas, a gente consegue colocar quantas horas mensais seriam referentes a esse contrato, qual é o valor desse contrato, a gente tem as horas padrões, né? As tabelas de horas, então se estourar essas horas pode ser cobrado a mais depois do cliente de vocês, depois consegue gerar um relatório disso enviar para o cliente de vocês, pode gerar uma pré-fatura, né? Do timesheet, depois eu vou falar um pouco mais do timesheet, pode gerar essa pré-fatura dele para enviar para o cliente, né, onde o cliente ele já vai visualizar essa pré-fatura para saber o valor, né, ele vai fazer alguma objeção ou não para vocês, depois disso é faturado lá dentro do SAP Business One, tá? Aqui tem os itens do contrato que vocês conseguem colocar, né, aqui é a moeda, se vai precisar de pré-fatura ou não, como eu tinha dito antes, né, então vocês conseguem faturar em dólar, faturar em real, faturar euro, né, de acordo com a necessidade de vocês, tá bom? A gente tem aqui algumas questões de reajuste, né? Então, o nosso contrato ele pode ser reajustado pelo INPC, pelo IPM, pelo IPCA, então de acordo com as necessidades de vocês, né? Mas como eu disse, é um overview, né? Então eu não vou me aprofundar muito aqui, mas vocês podem ver que há bastante informações aqui dentro do contrato, né? Como eu disse antes, né? Toda essa questão tem os módulozinhos aqui, né? As abinhas dentro do contrato. Então, vai saber aqui quem que é o responsável pelas assinaturas, se gerou algum financeiro desse contrato por SAP, certo? Os arquivos, né, estão vinculados dentro desse contrato, os processos, se tiver algum processo vinculado a esse contrato, casos, né, que é os processos mais administrativos, e os timesheets aqui, certo? A gente tem a questão aqui, né, de despesas, né, que é uma despesa bem básica, a gente consegue botar aí uma despesa referente a algum processo, alguma viagem, né, que tenha dentro do escritório, né, para depois fazer essa cobrança e tudo mais, né, onde também já é todo integrado ao SAP, certo? Fechar, certo? Como eu disse, todos os nossos módulos eles têm indicadores, né, aqui o da despesa é um pouco mais simples, certo? A gente tem aqui a questão do GED, né? Então aqui no GED vai mostrar todos os arquivos que vocês têm, certo? Por tipo de arquivo, por departamento, né? O nosso GED tem uma questão ali de aprovação, então quando alguém for ali e anexar um arquivo, esse arquivo pode ir para o gestor aprovar esse arquivo para daí ele realmente ser anexado dentro do Beyond Legal, né? Então não é qualquer pessoa que pode ir ali simplesmente adicionar um arquivo, pode ter esse revisor para fazer a revisão para ver se não está enviando um arquivo errado ou tudo mais, certo? Nosso GED, o nosso contrato, são tudo parametrizado
por departamento e por usuário. Então a gente consegue fazer esses controles de quais departamentos vão poder visualizar os arquivos, ou vão poder visualizar os contratos, ou quem vai poder imprimir o contrato, ou quem vai poder visualizar o documento, quem não vai poder imprimir o documento. Já tem todo esse controle aí bem elaborado. Tá bom? Aqui é os indicadores do GED. Aqui uma listagem, né? Então tem a listagem aqui de documentos. A gente tem os departamentos, então pode criar um departamento chamado filial, um departamento chamado departamento de marketing, por exemplo, um departamento aí tributário. Então tu consegue fazer todo esse controle bem detalhado aí dos teus arquivos, certo? A gente tem a parte jurídica, né, que a gente contempla aqui também os indicadores, então a gente já sabe aqui, né, quais os responsáveis que têm mais processos, quais os departamentos que têm processo, as probabilidades, quantos processos com probabilidade de ganho, né? Aqui os valores totais de causa e tudo mais. Aqui a questão aqui dos valores, né? Então o sistema ele pega e conforme vocês vão adicionando mais dados, ele vai dando uma porcentagem de probabilidade aí, né? Do que vocês vão ganhar, né? De acordo ali com outros processos que vocês já tiveram iguais, né? E aqui a gente tem mais alguns outros indicadores, né? Movimentação de andamentos e tudo mais, certo? É, a gente tem aqui os casos, o fluxo de caso é como se fosse um Kanban, né? Então a gente consegue fazer como se fosse um CRM, né? Um Trello, então consegue fazer esses cardzinhos para fazer esse controle, certo? Aqui, o que está cadastrado aqui nos casos também, aqui é a listagem de casos, né? A listagem aqui de processo. Aqui eu vou abrir um rapidinho para vocês, né? Aqui dentro do sistema, né, a gente tem todas as informações aqui do processo, né? Desenvolvidos, as fases do processo, né? Se é primeira instância, segunda instância, terceira instância, movimentação, né? Então, se teve algum andamento que o sistema baixou aí, vai mostrar para vocês esses andamentos, né? As publicações e intimações, né? A gente tem o nosso próprio serviço, mas temos integrações com outros produtos, outras empresas também. Os valores pedidos nesse processo, né? Financeiro, né? Que como eu disse, é adicionado aqui, mas depois ele envia para o SAP. Os arquivos, os JETs, né? E timesheet aqui referente a esse processo e processo, né? Que seria esse processo? Alguns processos são vinculados a outros processos, né? Então a gente também tem essa linha processo dentro, certo? Aqui a gente tem uma telinha de publicações aqui, deixa eu dar um pouquinho mais antiga, né? Para trazer algumas informações para vocês. A gente trouxe aqui. Então aqui vai ter as publicações aqui, ou as intimações que vocês vão receber, né? Com as datas dela e tudo mais. Né? Então aqui é possível fazer o quê? Gerar uma tarefa, né? Dessa publicação, onde ele já vai levar a descrição dessa publicação, número do processo aqui para vocês, parceiro, né? Porque o que acontece? Quando baixa uma publicação dentro do Legal, se o processo já estiver cadastrado dentro do BeonLegal, ele vai fazer o quê? Ele vai vincular essa publicação já automaticamente dentro desse processo. E como o processo é necessariamente vinculado a um parceiro, né? Um cliente de vocês, enfim, ele já vai ter vinculado a esse. Então, quando a gente vai cadastrar uma tarefa, e esse processo ele já está cadastrado no BeonLegal, né? O que, que acontece? Ele já vai trazer o processo referente a essa publicação automaticamente, já vai trazer o parceiro aqui para vocês, certo? Então, aqui já vai estar a descrição da publicação, vocês vão botar o assunto, a data a data inicial e a data final, né, desse prazo, os responsáveis aqui por essa tarefa, e aqui a gente pode botar aqui o tipo de tarefa. Certo? Dando um salvar aqui já vai para a agenda de todos os envolvidos aqui dessa tarefa. Perfeito? Temos aqui os andamentos, né? Então aqui a gente vai ter uma listagem aqui dos andamentos, né? Vou botar aqui uma data também um pouquinho mais antiga para vocês. Aqui a gente já vai saber todos os andamentos, né? Que eles estão baixando referente aos tribunais do processo. Então aqui o processo e o tribunal que baixou referente o andamento que baixou referente a ele, certo? Temos relatórios, então todos os módulos aqui a gente tem relatórios, certo? Aqui a gente vai para o módulo de tarefas. Ele também inicia aqui com o indicador mais básico aqui das tarefas, né? Temos a listagem, então a gente tem a listagem aqui de todas as tarefas, todos os usuários. Aqui a gente tem os filtros, né, para fazer essas pesquisas, né? E aqui o usuário, né, ele vai ter essas cores, né? Então as cores verdes são tarefas já concluídas, as tarefas em azul são tarefas ainda dentro do prazo, e as tarefas que ficam em vermelho é porque o prazo ela já
já estourou, né, e ainda não foi concluída, certo? Então aqui tu consegue visualizar quem é os envolvidos, quem foi o responsável geral por essa tarefa, ela tem algum vínculo com o contrato ou com o cliente, né? Qual é o processo que foi vinculado a essa tarefa, né? E se ela tem alguma subtarefa, né? Depois ali na tarefa eu vou mostrar melhor para vocês aqui. A gente tem a visualização de calendário, né? Para conseguir visualizar essa tarefa, aqui o calendário está vazio, né? É, e temos os relatórios da tarefa, né? Só voltando aqui para a tarefa rapidamente, né? Então aqui eu vou abrir uma tarefa de exemplo para vocês, né? Eu tinha mostrado ali nas publicações, mas tem a data inicial, a data final, né? Então lá na linha inicial ela vai mostrar quantos dias falta para o dia, por exemplo, aqui para o dia 18. Vai faltar 5 dias. Vai montar 5 dias, passou mais um dia, vai faltar 4 dias. Então o sistema ali vai avisando para vocês, tá bom? Tem um processo que tu pode vincular algum contrato, algum caso, algum parceiro, tá? A gente tem subtarefas, então, por exemplo, tem uma tarefa principal, mas é necessário criar 3 subtarefas para ela, né? Então, vamos dizer que 3 subtarefas. Uma é pegar documento do cliente, a outra é criar um contrato e a outra é escanear os documentos. Precisa dessas 3 subtarefas primeiro concluídas para depois concluir essa tarefa principal, certo? Então, tem essa opção aqui também, tá bom? Temos aqui o timesheet, então a gente vai começar também aqui com os indicadores do timesheet, indicadores bem legais, você consegue ver todas as horas do mês, né? Aqui que estão em vigência, no que já está autorizado para faturar, o que, que não está, quais os usuários, o contrato, os processos, o departamento, as tarefas, os parceiros que têm mais horas, né, faturadas aí, mais trabalhadas, né, para eles, certo? Então a gente também vai ter a listagem, né? A gente vai vir aqui, ó, aqui só tá para ver a minha, eu vou tirar aqui a minha, vou botar aqui uma data um pouquinho mais antiga aqui. Aqui a gente já pode ver todos os timesheets, né, que tiveram, foram criados, né, nesse determinado período aqui, né, então 1 minuto, 12 segundos, né, 4 minutos e 37 e 39 segundos, né, os que estão com essa bolinha verdinha, porque o timesheet ainda ele tá rolando, né, então ele tá ainda contando o tempo dele, certo, então o usuário está trabalhando, né? Ele pode abrir mais de um timesheet por vez, então necessariamente ele não precisa parar um para começar o outro. Na hora que tu começa o outro, o de antes já para. E depois ele pode parar o atual e dar um play no anterior, né? Então ele consegue fazer vários timesheets de uma vez só, certo? Como é que a gente faz aí, né, para criar um timesheet? A gente pode vir aqui nesse reloginho, né, aqui, escrever aqui o título, né? Então, por exemplo, exemplo de time. A gente dá um playzinho aqui, ó, e iniciou o timesheet, certo? Então, como eu disse, se eu vir aqui novamente no título, cadastrar um outro título, dar um maisinho, ele vai começar a contar o tempo desse outro e vai dar um pause no exemplo aqui de timesheet primeiro que eu criei. E a hora que a gente vier aqui consultar, ele já vai começar a aparecer aqui, certo? Então a gente pode vir, pode aqui parar, né? Ele não está finalizado, né? Ele só está pausado, então a gente precisa ir aqui dentro dele, escolher qual é o tipo de timesheet, a descrição, qual o processo, algum contrato, né? Depois a gente pede para autorizar, então é, é, a pessoa ela pode ali autorizar esse timesheet só porque depois tem que vir um gestor para aprovar, né, esse faturamento, né? Então, basicamente assim, como eu disse, é um overview aí do timesheet para vocês um pouco mais, certo? Aqui eu vou abrir o modelo de documentos para vocês, então a gente consegue cadastrar aqui N tipo de modelos de documentos, então declaração de cliente, prestação de serviço, contrato de serviços, certo? Para o sistema ele fazer o que? Ele vai completar, né, o documento para vocês, certo? Aqui eu abri um documento, vou ver se eu consigo pegar aqui um contrato aqui para vocês. Vamos abrir novamente. Ó, aqui a gente abriu aqui o modelo de documentos para vocês, né? Vocês conseguem ver que aqui ele tem essas variáveis, né? Então, a nome é referente ao nome do advogado, quando é com é referente ao contrato, então aqui seria o ano do contrato, o número do contrato e a data de término do contrato. Então aqui, ó, EMP, CNPJ vai vir número de CNPJ na empresa de vocês, tá? Então aqui o número de CNPJ, a data do início e a data do término aí do contrato, né? Então, com N
N tipo de variáveis que vocês conseguem adicionar para o Beon Legal aqui completar para vocês. Depois vocês salvam isso e fica um modelinho padrão. Daí lá dentro do contrato vocês já conseguem imprimir esse modelo do contrato aí para vocês automaticamente. Tá? E já dá para salvar dentro do GED, tudo. Fica uma coisa bem automatizada, tá bom? Então, assim, um overview, como eu disse aí, bem mais sucinto aí possível aí do Beon Legal, né? Nada foi assim explicado com muitos detalhes, né? Foi mais passado assim por cima assim, de cada item para vocês poderem ter essa visualização, todas as possibilidades que vocês têm aí do Beon Legal, tá bom? Então, vocês gostando aí do que vocês viram, né? Querendo se aprofundar mais, aí, por exemplo, o timesheet é uma coisa bem mais aprofundada, o contrato dá para se aprofundar muito mais nele, então são coisas aí que levariam aí a apresentaçãozinha de 1 hora, mais ou menos, para a gente conseguir detalhar bem principalmente esses dois itens aí para vocês terem uma noção mais elaborada de como ele atenderia vocês, tá? Mas a princípio é isso aí. Obrigado aí por assistir aí a nossa apresentação aí do Beon Legal, né? Nosso overview do Legal. Qualquer dúvida aí a gente está à disposição, tá bom? É só entrar ali em www.beonlegal.com ou em www.arpa com h bs, né? B de bola s de saco.com.br. Vocês vão ter acesso aí aos nossos produtos e todos os nossos contatos aí para a gente agendar uma apresentação, tá bom? Obrigado aí, pessoal.